Olá, eu sou o professor Fábio Vieira, o seu professor de Geografia no 8º ano. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre o continente americano. O continente americano, como outros continentes, eles surgiram de um protocontinente, ou um continente único chamado Pangeia. Com a divisão da Pangeia, então, nós vamos ter Gondwana ao sul e Laurásia ao norte. Assim, com o movimento das placas tectônicas, que a gente chama de deriva continental, nós vamos ter a formação desse continente e os demais. Mas vamos aprender aqui especificamente sobre o continente americano. Então vamos observar os dados geográficos do continente americano em primeira mão. Observe a tela. Área do continente americano, 42.209.148 quilômetros quadrados. É o segundo maior continente do mundo. Limites da Terra. Das terras, ao norte nós temos o Oceano Glacial Ártico, a leste o Oceano Atlântico e a oeste o Oceano Pacífico. O clima do continente americano ele vai obedecer uma ordem global. Por que obedece essa ordem global? Por causa das incidências dos raios solares. Então ele vai estar sujeito às zonas climáticas da Terra. Observem novamente a nossa tela, essa divisão. Nas zonas térmicas da Terra, nós temos aí então a zona polar, zona temperada do norte, zona tropical, zona temperada do sul e zona polar antártica. Então esses climas, essas unidades climáticas globais vão influenciar diretamente no clima do continente americano. Assim temos clima polar no extremo norte da América, onde o clima polar é dominante. Clima frio, ao sul da região de clima polar. No Canadá, prevalece o clima frio. A variação aí, então, é o frio de montanha. Clima temperado. Áreas de clima temperado proporcionam estações do ano bem definidas. Clima subtropical. Áreas de passagem entre as zonas temperadas e as zonas tropicais. Quando a gente fala nessa zona temperada, aí, continuando observando aí, nessa zona temperada do norte, vocês conseguem observar que grande parte aí dos Estados Unidos e o Canadá se encontram nela. Então, nessa região é bem definidas as estações. Tá? O inverno é inverno mesmo, o frio é rigoroso, e o verão também é bem rigoroso, não tem oscilações. Continuando aqui, então, nós vamos ter clima tropical, invernos secos, chuvas no verão, influenciado pelas massas de ar úmidas, oriundas do oceano. Clima equatorial, quente e úmido, com chuvas ao longo de todo o ano. Clima semiárido, temperatura superior a 25 graus Celsius. Aí, no caso, as chuvas são irregulares. Árido ou desértico, temperaturas elevadas ao dia e baixa à noite, e com escassez de chuva. Um exemplo aqui de clima tropical, nós podemos usar a cidade de Lavras. Vamos, por exemplo, aqui tentar classificar a cidade de Lavras. Tá? Vamos tentar classificar a cidade de Lavras nessa unidade climática. Lavras, ela tem uma altitude considerada em relação ao mar. Então, nós já temos aí que Lavras é alta. Nós estamos numa parte tropical. Então, o clima de Lavras vai ser o chamado CWA, ou Clima Tropical de Altitude. Continuando aqui, vegetação na América. A vegetação ela vai acompanhar os fatores climáticos, tá? E também outros fatores ali que a gente pode dizer que pode acompanhar é o relevo, Então vamos ter por exemplo, a tundra, floresta de coníferas, floresta temperada, vegetação mediterrânea, pradarias, estepes, desertos, savanas, floresta tropical e vegetação de altitude. Vamos usar aqui outro exemplo. Vamos usar Lavras como exemplo. Lavras ela se encontra no Cerrado, tá? Numa área de transição assim, entre Mata Atlântica e Cerrado. Vamos observar então, quando você estiver andando assim no seu bairro, aqui em Lavras, como tem bastante áreas verdes naturais, vocês vão observar galhos retorcidos, vocês vão observar pequenos arbustos, graminhas. Isso tudo se configura no que a gente chama de savana. É um pouco parecida com o nosso cerrado, é muito parecido com a savana
da África, com a savana africana, com a savana da África do Sul. Continuando aqui, relevo. O relevo ele possui as seguintes unidades: planaltos, planícies, depressões, montanhas, serras e morros. Mas, numa classificação geral também, nós temos que levar em consideração que deve obedecer também para essa classificação do relevo da América, né, do continente americano, nós temos a obedecer às unidades do relevo. Vamos observar então as formas de relevo. De olho na tela, então nós vamos ter a serra, montanha, depressão, planalto e planície. Também vamos ter ali de exemplo ali as escarpas. Então, o continente americano ele vai observar, ele vai obedecer essas unidades de relevo. Assim vamos ter, de olho na tela, nós vamos ter aí as montanhas aqui, né? Nesse perfil, montanhas, também uma outra variação, colina, a planície, o vale, que é mais perto ali do rio, a serra, depressão e planalto. Nós estamos aqui, em Quilavros, nós estamos no planalto, tá? Também chamado de mar de serras e morros. Se eu quiser observar, quando você quiser observar o que é um vale, basta você observar a encosta ali da nossa cidade vizinha aqui, Ribeirão Vermelho. Ribeirão Vermelho está no vale, tá? Então, quando você vai para Ribeirão, você tem a impressão que você está descendo. Então, é porque você está indo para o vale. Continuando aqui. A disposição do relevo. Então, vamos ter, em linhas gerais, o relevo americano possui semelhança no sentido sul-norte, altas cordilheiras a oeste, presença de montanhas recentes e altos planaltos, planícies e depressões no centro, planaltos e montanhas antigas, desgastadas no leste, e os rios que drenam o Atlântico constituem grandes bacias. Já os que drenam o Pacífico são de curta extensão e encachoeirados. Então vamos observar aqui, nessa parte, já que falamos de rio, a hidrografia, que é o estudo da malha de água, assim pode-se dizer. É o estudo das nossas águas, das águas do continente americano. Então vamos ter o seguinte, de olho aqui no mapa. Vamos ter aí, ó, os principais rios. Cada rio desse aí no seu visor, tá, constitui uma bacia hidrográfica. Aí, por exemplo, na América do Norte, nós temos Yukon, Mackenzie, Missouri, São Lourenço, Mississippi, Colorado e o Rio Grande. Aqui na América do Sul, Madalena, Orinoco, Amazonas, São Francisco, Uruguai, de La Plata, Paraná e Paraguai. Então, pessoal, quando a gente fala aqui sobre bacias hidrográficas, nós queremos dizer que as bacias hidrográficas são áreas drenadas por rios, tá? E a maior bacia hidrográfica do mundo é a bacia do Amazonas. Continuando aqui na nossa tela, regionalização. Agora nós vamos regionalizar o nosso continente. Os dois critérios mais comuns levam em conta a localização das terras do continente americano no mundo, que é o critério geográfico, ou a colonização e o desenvolvimento econômico e social dos países. Aí, no caso, eu vou estar analisando o critério histórico, cultural e socioeconômico. Assim, vamos ter, de olho aqui no mapa, na divisão geográfica. Na divisão geográfica, que eu vou levar em consideração a posição do globo, nós vamos ter América do Norte, América Central e América do Sul. Agora, já em outra regionalização, continuando na observação na sua tela, na regionalização cultural, nós vamos ter América Anglo-Saxônica e América Latina. A América Anglo-Saxônica recebe esse nome porque ali os Estados Unidos e o Canadá foi colonizado pela Inglaterra, que tem a sua língua originária no saxão, uma língua saxônica, né? Que eram os antigos bárbaros ali daquela parte ali da Inglaterra ou do Reino Unido. E aqui nós na América Latina, nós que fomos colonizados por povos que têm sua língua originária no latim, o português e o espanhol. Continuando aqui, outra forma de regionalizar, né? Nessa parte aqui, nessa regionalização,
Nós estamos analisando a regionalização socioeconômica, que vai dividir os países do norte e países do sul. A exemplo aí no seu vídeo, os países do sul, né, o Brasil está incluído neles. Ou, nesse caso, nós também chamamos de países subdesenvolvidos. E ao norte, nós temos os países desenvolvidos capitalistas. Mas, o que é de interessante de se observar, o que tem que mais que se observar aí, é que nós podemos dividir a América em América desenvolvida e América subdesenvolvida. Termina aqui a nossa aula, então. Até a próxima, pessoal.